Olá pessoal, tudo bem com vocês? Teremos aqui hoje mais uma aula de matemática no canal Matemática Legal e daremos início aqui ao estudo de geometria plana. Iniciaremos aqui estudando o conceito de ângulos. Aí assim, eu gostaria de pedir a você, se ao final do vídeo você gostar deste conteúdo, inscreva-se no canal e compartilhe com outros, tá bom? Muito obrigado. Então vamos aqui para a definição de ângulo. Aqui diz o seguinte: ângulo é uma medida expressa em graus que é atribuível a uma abertura formada por duas semirretas de mesma origem. Aqui abaixo eu tenho o ângulo descrito. Bom, nós notamos aqui que nós temos duas semirretas, a semirreta AB e a semirreta AC. E entre essas duas semirretas, aqui, ó, eu tenho uma abertura. E a essa abertura é que eu dou o nome de ângulo, tá bom? Como é dito aqui na definição. E assim, como foi dito, são semirretas de mesma origem. Nós notamos aqui que a origem aqui deste ângulo, né, das duas semirretas no caso, é o ponto A, que também é chamado de vértice, vértice aqui do ângulo. E esse ângulo aqui é chamado assim, ângulo BAC, onde o vértice é no ponto A, ok? Sempre é descrito assim. Tem um chapeuzinho, um circunflexo em cima dessa letra aqui do meio, viu? Sempre letra maiúsculas para representar ângulos, ok? E assim, esse ângulo aqui eu poderia dizer, por exemplo, que ele aqui é um ângulo de 60 graus, tá bom? E essa medida, grau, é representada por essa bolinha aí ao lado direito superior aí no final do número, viu? Por exemplo, aí 60 graus. Nós temos a bolinha aí representando ângulo, ok? É assim, nós temos outro ângulo aqui. Esse ângulo aqui agora é o ângulo FEG. E assim, a abertura aqui nós notamos que ela é menor que deste ângulo aqui que nós vimos primeiramente. Então, nós podemos dizer aqui, por exemplo, que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, ok? Aí nós representamos assim, 30 graus. Beleza? Agora estudaremos a classificação dos ângulos. Bom, de acordo com o tamanho dessa abertura aqui, ó, nós podemos observar nessa imagem aqui, de acordo com o tamanho dessa abertura, nós podemos aí classificar os ângulos. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele tem a medida menor que 90 graus. Ou seja, o ângulo alfa aqui, ele está entre 0 e 90 graus. Aqui eu tenho um exemplo de um ângulo agudo, um ângulo de 40 graus. Por quê? Porque está entre 0 e 90 graus essa medida aqui, não é verdade? Aí assim, como o parâmetro que nós consideramos aqui foi o ângulo de 90 graus, então vamos estudá-lo ele aqui mais abaixo. Ó. Ele é chamado de ângulo reto, que é um ângulo com medida de 90 graus. Sempre assim, ó. Essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui tem 90 graus. Aí tem um quadradinho aqui, ó, vocês podem ver de amarelo. Aí sempre que tiver essa medida assim, desse tamanho, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. É como se imaginássemos aí, pessoal, uma quina de uma parede, né? É retinho, ó, reto. Por isso a palavra reto, né? Ângulo reto, ângulo de 90 graus. Beleza? Nós temos também o ângulo obtuso, que é um ângulo com medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, aqui o ângulo alfa, ele está entre essas duas medidas. Por exemplo, aqui, ó, nós consideramos agora há pouco que o ângulo de 90 graus está mais ou menos aqui assim, não é verdade? Então, daqui para baixo é 90 graus. Então, é claro que, como esse ângulo aqui é maior, é um ângulo obtuso, ele deve ser maior que 90 graus. E nós observamos isso. Ó. Essa abertura aqui, ó, é uma abertura de 145 graus. Por isso é chamado de ângulo obtuso. Beleza? Nós temos aqui abaixo também o ângulo raso, que é um ângulo com medida igual a 180 graus. Bom, nós consideramos que o ângulo reto é um ângulo que tem essa abertura aqui, né? Vocês podem ver essa abertura aqui. Então, se eu dobrar essa abertura, né? Se eu aumentar ela, se eu multiplicar por 2, digamos assim, eu vou ter 90 mais 90. Aí eu vou ter 180 graus. E esse ângulo aqui, essa abertura aqui, ó, é chamado de ângulo raso, viu? Temos também o ângulo côncavo, que é um ângulo com medida entre 180 graus
e 360 graus. Está aqui essa abertura. Toda essa abertura aqui de amarelo, uma abertura de 225 graus, é um ângulo côncavo. Temos também o ângulo de uma volta completa. Agora a gente pode dizer que a gente fechou o círculo, né? Então, ângulo com medida de 360 graus. Está aqui, ó. Toda essa abertura aqui. Começa daqui, vai, 180, vai, 360, né? Então, temos toda essa abertura aqui representando um ângulo de uma volta. O ângulo é de 360 graus, viu? Que muito se é confundido com o ângulo nulo, né? Porque o ângulo nulo, ele tem 0 graus, ou seja, ele não tem abertura. Então, a representação é parecida, viu? Mas aqui é o ângulo de uma volta, beleza? Então, pessoal, chegamos aqui ao final do vídeo. Espero que tenham entendido aí. Inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, viu? Tchau!